Senhoras e senhores, boa noite. É com prazer e satisfação que a Câmara Municipal de Vitória tem o prazer de recebê-los para a realização da sessão solene em homenagem ao Dia Mundial dos Animais, sessão solene proposta pelo vereador Luiz Emanuel. Gostaríamos de convidar para a composição da mesa o vereador proponente dessa sessão solene, vereador Luiz Emanuel. Gostaríamos de convidar o vereador e primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Vila Velha, vereador Joel Rangel. Convidamos o promotor do Ministério Público do Espírito Santo, da Seção do Meio Ambiente, coordenador de Meio Ambiente e Urbanismo da Região Metropolitana, Dr. Marcelo Lemos. Convidamos a secretária municipal de saúde do município de Vitória, Daisy Colin Bellinger. Convidamos a subsecretária de Qualidade Ambiental e Bem-Estar Animal, senhora Virgínia de Souza Lemos Soares Brandão. E convidamos a representante da diretora do Centro de Vigilância de Saúde Ambiental, senhora Clara Scarpati Alvarenga. Composta a mesa de honra, vou providenciar, vereador. Só pode vir para cá fazer sua abertura enquanto eu providencio. Ok. O senhor quer abrir daí? Ou da tribuna? Para fazer a abertura solene? Posso fazer daí. Boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Câmara Municipal de Vitória. É uma honra poder recebê-los e recebê-las nesse espaço que, graças a Deus, a gente tem consagrado com muitos debates. Naturalmente, todos eles interessam a cidade de Vitória. Em particular, o bem-estar animal, que tem sido aqui tem tido aqui uma enorme expressão. A Câmara Municipal de Vitória, ela vem ao longo dos anos legislando sobre matérias de bem-estar animal, e eu penso que nessa legislatura a gente conseguiu avançar para construir um sentimento um pouco mais aprofundado sobre esse tema, para além da frieza das letras de uma legislatura, de uma propositura de lei. E a gente vai, sem muitas delongas, construir aqui com vocês da maneira mais objetiva possível, um pequeno histórico do que tem sido a nossa passagem aqui na Câmara Municipal de Vitória, ao longo desse terceiro ano de decurso do nosso mandato de vereador, e um pouco do que a Casa tem feito em defesa do bem-estar animal. Eu pediria aos nossos amigos aí que nos ajudassem, né, Ana? Nós vamos apresentar um pequeno vídeo para vocês, eu acho que alguns de vocês, possivelmente a maioria já conhece, mas que tem muito a ver com a vida do protetor Neto, Lívia, Yara, Marta, assim, todos vocês, Neida, Júlia, Virgínia, enfim, todos aqueles que saem de casa, e é importante a gente refletir sobre isso. Eu hoje pensava sobre isso. Quantos são aqueles que saem de casa e estão dispostos, Marcelo Lemos, nosso promotor, querido amigo, por favor, que sai de casa disposto em qualquer circunstância, Patrícia, a resgatar um animal abandonado e sofrendo? Lígia Diniz. Nem todos são protetores, mas nós precisamos sensibilizar todos aqueles que não são protetores a se envolverem com a causa animal. Esse espaço aqui, eu me reservei o direito de usá-lo em defesa do direito dos animais, para somar com vocês, protetores, somar com todos aqueles que são sensíveis à questão dos animais, para que a gente possa definitivamente, então, construir uma sociedade inclusiva para os nossos bichinhos, que, na maioria das vezes, transitam de forma quase que invisível aos olhos daqueles que não têm ainda abrido seu coração para poder perceber esse sofrimento. Mas, vamos lá.
um vídeo. Repararam o olhar do Holly? Vocês sabem o que é isso todos os dias. Vocês sabem. E vocês, protetores e protetoras, são, na verdade, eu sempre digo aqui, a fonte de inspiração do que um tribuno pode fazer dessa Câmara.
não seria absolutamente nada, vereador Joel Rangel. O que modestamente fui capaz de fazer aqui até agora, não fosse essas pessoas que eu leio todos os dias nas redes sociais, que eu acompanho, e que encontro, e que me abraçam, e que me pedem, e que a gente fica infeliz, às vezes, por não conseguir fazer tudo que é preciso, tudo que é necessário, porque a gente sabe que a gente anda contra o tempo, a gente luta contra o tempo não nos ajuda. Infelizmente, o país hoje, nesse momento, vive uma crise sem precedentes. Todos estamos afetados, todos. O país, o Estado, os municípios. E antes, quando a crise não chegava, a justificativa era sempre as mesmas. Não tem dinheiro. Com a crise, essa justificativa fica um pouco mais contundente. Mas nós não podemos, eu disse isso recentemente, vou repetir, não podemos nos dispersar. Nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos continuar adiante. E eu prometo a vocês que vou continuar tentando fazer a minha parte, da melhor maneira que eu puder. Queria que a gente pudesse começar a fazer um breve histórico, até para também não tomar muito tempo. Eu vou passar para você alguns slides aqui, para vocês verem um pouco do que Vitória e a Câmara Municipal, da forma como tem contribuindo para avançar na discussão de bem-estar animal. Essa casa foi e tem sido muito importante para que algumas coisas novas venham acontecendo. Podemos seguir. Lei 8.413/2013. Olha aí, Júlia. Proíbe a apresentação e exibição de animais em estabelecimentos, exposições, shows e eventos. Ontem, só para dar uma paradinha aí, ontem foi um dia que as redes sociais proliferaram, teve companheiros nossos que foram à Praça do Papo, porque tinha uma feira estadual sendo realizada lá, um evento, onde essa lei não foi respeitada. E essa lei, é bom que vocês saibam, porque nós temos um problema com leis. Você faz a lei, depois você precisa de esperar a sua regulamentação para que ela possa ser efetivamente colocada em prática. Ela está em fase de regulamentação. Então, é lei. Ela é muito importante. E ela foi pensada exatamente para que não acontecesse o que nós vimos ali. Mas, infelizmente, aconteceu. E está aí um péssimo exemplo para que a gente possa comparar com o produto que essa casa já colocou à disposição da sociedade. Adiante. Essa nós fizemos aí para corroborar com algumas leis federais que já existem, mas você pode falar, regulamentando via município, a punição administrativa para quem maltrata animais. Também está lá agora em fase de regulamentação, e nós já acionamos essa lei para punir o malfeitor daquela gatinha que gerou tanta emoção no nosso meio, e fomos a passeatas, inclusive, a uma passeata de Mata da Praia Jardim da Penha, em função daqueles maus tratos que aquela gata sofreu por aquela pessoa que ela precisa ser punida. Essas pessoas precisam ser punidas. E ainda está em fase de discussão. Quer dizer, a punição em si ainda não aconteceu, nem no âmbito estadual, nem no âmbito das leis federais, nem no âmbito municipal. Mas a punição é administrativa. O servidor público pode perder teu cargo. No caso, me parece que o agente indutor da violência é um servidor público também, né? E faz referência a multas, enfim, algumas punições que só podem ser feitas através de um boletim de ocorrência entregue ao município. Isso já foi feito, tá? Está em curso. 8.714. Essa é a mais recente, Lei 8.865/2000, que foi sancionada pelo prefeito agora há um mês e meio atrás. Proíbe locação e cessão de cães de guarda. Vitória não tem nenhuma empresa desse tipo com sede em Vitória. Mas nós temos, invariavelmente, encontramos aí alguns patrimônios que estão sendo guardados por animais, que são doutrinados para a violência, né? E não suportam um tiro de revólver. Além de tomar posto de trabalho no ser humano, que se preparou para isso, é um guarda barato e não tão eficiente como parece ser. Sem contar, naturalmente, a vida desse animal, que ao final da sua condição de guarda, dificilmente ele vai conseguir ser um animal doméstico. Portanto, ele vai ser descartado de alguma forma, em algum canto, para virar mais um abandonado, se é que ele vai conseguir sobreviver.
porque ele foi doutrinado para a violência, Neto. Então, esse debate todo, de maneira profunda, a gente fez aqui. Está aí. E é uma boa lei, inclusive, para a gente pedir aos nossos deputados que transformem em lei estadual. Ela serve para a Vitória e serve para o Estado. É importante essa lei. Eu hoje recebi, no Facebook agora, eu acho que passei muito rápido, eu estava um monte de agenda, mas alguém me dizendo que tem algum local em Vitória que possivelmente tem cães guardando uma determinada situação. Eu acho que aqui em Bento Ferreira, eu vou verificar isso amanhã. Mas é lei em Vitória. Adiante. Esse é outro. Proibida a exposição de animais para venda. Percebam que o acervo daquilo que a gente discutiu, gente, é só para lembrar, a gente tem um fórum municipal de bem-estar animal que foi defendido e decidido aqui nessa casa, na audiência pública, no início do nosso mandato, em 2013. Esse fórum se reúne ordinariamente, mensalmente. Nós temos alguns intervalos um pouco maiores por um ou outro motivo. Eu, por exemplo, trato essa reunião de hoje aqui, apesar de ser sessão solene, Virgínia, como uma reunião do nosso fórum. Ninguém melhor do que vocês todos aqui, de maneira tão diversa, representam esse fórum. Toda essa discussão foi feita nesse fórum. Todas as sugestões da propositura foram feitas aqui. Essa é importantíssima. E vocês sabem a dificuldade de execução dessa lei. É só imaginar, vocês, a quantidade de comércio em Vitória que vocês vão chegar lá e vão encontrar uma gaiola com vários passarinhos, que não são animais silvestres e podem ser comercializados. Há pouco tempo atrás, nós tivemos em Jardim da Penha, alguém expondo, nós paralisamos tudo, dissemos, você não pode estar aqui. E depois eles nos visitaram de maneira muito educada, procuraram Virgínia Brandão, a subsecretária de Bem-Estar Animal, e disseram, olha, tudo bem, mas Vitória tem uma lei. Naquele momento, foi no dia da passeata, fizemos pela Gatina, a gente conseguiu estancar um movimento que estava sendo feito lá na Praia de Jardim da Penha. Está aí a lei, que precisa, naturalmente, a gente avançar. Pouco tempo atrás, no Shopping Vitória, estavam lá vendendo material exposto lá, eu fui lá, conversei, retiraram, parece que voltaram de novo, enfim. Mas nós vamos avançar, nós vamos chegar onde a gente quer para poder dizer para vocês em que ponto nós estamos hoje. Adiante. Atendimento aos animais de famílias carentes ou abandonados. Isso é um projeto de lei que nós fizemos no início do mandato. Né? Não virou lei, mas ele tem uma perspectiva educativa interessante. Né? É você construir, através da proteção animal, um espaço onde o município pudesse encontrar um organismo vivo com os protetores para começar a conversar com as residências, e é uma espécie de um cadastramento da vida animal nos lares da cidade. Tá? Algo muito interessante. Não foi, a gente não chegou nem a debater muito para além depois do veto, porque ele tinha um viés de iniciativa, eu reconheci isso, mas é uma proposta educativa importante para a cidade. Adiante. Criação do Fórum Permanente de Defesa dos Direitos dos Animais foi feita aqui no dia 19 de abril de 2013, e isso é o espaço onde a gente vai, invariavelmente, colecionando, assim, para não esquecer que o vereador Jair Rangel, com o mesmo modelo, está fazendo a mesma coisa em Vila Velha. Né? E é preciso defender isso, gente, porque essa iniciativa, se ela ainda é incipiente, Joel, se ela ainda é incipiente, não poderia ser diferente, porque depois de tanto tempo de descaso, quando alguns resolvem começar a botar a mão para frente para dizer assim, vamos defender, as barreiras são naturais. Nós não vamos fazer disso uma situação tão fácil de ser resolvida com um estalar de dedos. É preciso um tempo para maturar tudo isso e construir uma consciência coletiva capaz de nos ajudar a gerar, para além das nossas limitações, aquilo que a gente pretende. Próximo. Indicação para a construção de uma clínica de castração. Ela veio depois do que deveria ter vindo antes, porque na primeira, vai aparecer daqui a pouco, nós indicamos, na verdade, a construção de um hospital público veterinário em Vitória. E a resposta foi a impossibilidade orçamentária para fazer isso. Então, vamos indicar uma clínica de castração. Foi indicada a construção de uma clínica de castração. O projeto arquitetônico está pronto, foi feito pela nossa companheira Lígia Diniz. Tem algumas nuances aí do ponto de vista técnico que foram nos cesseadas em algum ponto pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Eu, particularmente, não concordo. Aliás, foram convidados para estar aqui hoje, não estão. Eu sinto muito, a presença deles seria muito importante também. Mas é uma discussão que nós podemos fazer a partir de agora. Eu estou até sugerindo à prefeitura, e aí eu vou dizer para vocês francamente, o prefeito me disse, vocês vão ver na frente uma rubrica orçamentária que tem recurso para o bem-estar animal, mas tem uma questão política. Tem uma questão política. Tem uma sociedade aí que não é a nossa, mas faz parte de tudo isso, que vai dizer, vocês vão gastar dinheiro para construir uma clínica de castração e estão tirando da educação, da saúde, para restringir por conta da queda orçamentária. Então,
Vamos trabalhar com essa possibilidade, depois nós vamos ver o que nós podemos fazer. Adiante. Espaços públicos. Eu fiz uma indicação no início do meu mandato para que a gente pudesse construir espaços públicos, Júlia, que pudesse confortar. São duas discussões específicas que eu entendi ao decorrer do mandato que a gente precisa tratar. Uma são os animais abandonados. Esse nós precisamos de urgência nas castrações, na atividade. Eu pretenderia, se fosse eu, pudesse fazer, faria agora, Eduardo, nosso amigo lá da Vida Animal, que o município pudesse ter um espaço público, um abrigo público enorme, que pudesse trazer esses animais todos, e que o sistema de castração fosse rápido e eficiente, para a gente conter esse aumento da população animal, e depois levar para a ONG Amizade, um luxo, para que a gente pudesse abrir para adoção, daquele jeitinho tão enfeitado que só você sabe fazer, com aquelas fitinhas, e a gente pudesse chamar todo mundo para vir adotar os bichinhos. Rosana Pupim Daniel, querida amiga, dileta, por favor, encontre lugar para você sentar. Ou então você fica em pé do meu lado aqui, que também está bom. Minha amiga Rosana, que há pouco tempo estava trabalhando conosco aqui na Câmara também, que é muito importante para a gente. Então, esse é o ponto. O outro ponto são os animais domésticos. As pessoas de Jardim da Penha, Mato da Praia, Jardim Camburi, Praia do Canto, Bento Ferreira, elas querem poder ir com seus animais passear numa praça sem serem aviltados por aqueles que, em tese, não gostam de animais. Aí os caras não gostam de animal, mas o animal pode estar ali, sem ter uma cerquinha que o delimite para poder se separar dos humanos. Imagina, né? Nós estamos tentando buscar um ambiente onde haja esse encontro entre as vidas, onde a harmonia se estabeleça. E tem gente que não quer. Então, os parcães, ou os pracães, como está sendo chamado agora, um pracão, seria um espaçozinho onde você pode, com o seu animal, ele tem um piso adequado para que você possa limpar com mais tranquilidade, não ter um problema também de manutenção muito maior. Essa é a ideia desde o início. O vereador Max da Mata também sugeriu a mesma coisa, o vereador Fabrício Gandini também, o vereador Vinícius Simões também. Enfim, é uma demanda que os vereadores da Câmara de Vitória resolveram consagrar como a demanda da casa. Eu também fiz a minha parte, está aí. Para frente. E já vai sair o primeiro Jardim Camburi, tá? Nós propusemos aqui no início do mandato a criação de um Fundo Municipal de Bem-Estar Animal. Em resumo, onde a sociedade civil organizada, onde as entidades, onde as empresas, onde qualquer setor pudesse botar numa conta específica para bem-estar animal, recursos que venham a somar para resolver todos esses problemas que nós sabemos que existem. Foi vetado por conta de uma aparente virgem de inconstitucionalidade. Isso foi, de certa forma, reposto depois, pode adiante, porque apareceu algo, aí, a construção do Hospital Público Veterinário, veja lá, foi a primeira indicação que essa Câmara recebeu no início desse mandato. Indicação 01. Foi o primeiro protocolo que a Câmara Municipal de Vitória recebeu, foi indicação para o Hospital Público Veterinário. Eu preciso dizer isso, porque isso é histórico. No dia 1º de janeiro, nós tomamos posse, no dia 2, estava lá a indicação do Hospital Público Veterinário. Adiante. Sim. Indicação de rubrica orçamentária para o ano de 2015, o valor de 600 mil para aplicação de política pública de bem-estar animal. Na verdade, isso não é uma indicação. Eu só vou corrigir. Isso foi uma luta que nós tivemos junto ao prefeito, que é preciso reconhecer que, tenho certeza que o prefeito pensou certinho. Vamos construir uma rubrica que nunca houve na história desse estado, e pouquíssimas cidades do Brasil têm isso. Uma rubrica orçamentária, um local onde você pode jogar dinheiro para o bem-estar animal, de maneira específica, Neto. E foi feito. Está lá, hoje nós temos 600 mil nessa rubrica. Então, o Fundo Municipal de Bem-Estar Animal, ele poderia ser hoje um acessório importante. Você teria dinheiro público de um lado e dinheiro privado do outro. Duas fontes de recurso, Joel. Mas essa rubrica aí, definitivamente, é uma conquista e um mérito do município de Vitória. Isso não dá para negar. É difícil você hoje imaginar, na crise que nós estamos, você dedicar, que está aqui, está reservado um recurso para o bem-estar animal. E tem coisa sendo feita com esse recurso, já depois eu vou falar para vocês. Adiante. Pois é, nós começamos, Virgínia, lembra disso? Debatendo no Fórum Municipal de Bem-Estar Animal, no início do mandato, como eu disse a vocês, a criação de um espaço que pudesse significar a representação do bem-estar animal na cidade de Vitória. E eu dizia mais, não é possível a gente tentar trabalhar as duas coisas em conjunto. A doença com o bem-estar. Deixa a zoonose cuidar da doença. Deixa o CVSA tratar a questão da doença, Clara, para poder cuidar de afastar esses animais e medicá-los
vermifugá-los, recuperá-los, para depois ele vir fazer parte desse ambiente de bem-estar animal. Mas o ambiente de bem-estar animal tem que estar protegido pelas leis ambientais. Ou seja, não dá para tratar o problema de saúde pública causado pela doença dos animais como um problema de meio ambiente. Então, o problema de meio ambiente tem que ser resolvido aqui. Ó. E isso aconteceu, é mais um mérito tremendo, a meu juízo, da Prefeitura de Vitória, que reconheceu a importância disso. Hoje nós temos uma subsecretaria de bem-estar animal vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Adiante, 19 de 2 de 2014, ela foi criada no final do ano passado. Um crematório para animais, foi um outro pedido que nós fizemos no início do mandato também, está lá em 2013, pode ir de frente. É autojustificável, crematório para animal, porque nós entendemos que animal tem que ser, depois que ele morre, ele tem que ter dignidade tanto quanto ele vive. E a melhor forma de você dar dignidade ao animal depois de morto é cremando, né? Porque a maioria dos animais que estão morrendo pelas ruas viram massa nos aterros ecológicos. São jogados lá e viram células desse aterro. Isso é um outro projeto de lei nosso que foi vetado. Foi vetado ou está em tramitação, Ademir? Cadê Ademir? Eu acho que está em tramitação ainda. Hã? Não foi vetado, não. Isso aí os pet shops devem instalar divisória de vidro para que os clientes possam observar o serviço. Segurança. Foi vetado? Está tramitando. Esse está tramitando. Nós vamos fazer disso aí virar lei também. Adiante. Bom, esse foi uma quebra de paradigma. Se a Lígia fez o projeto arquitetônico, se a Prefeitura reservou espaço, e se vai nascer uma clínica pública veterinária, Júlia, para castração em Vitória, vai ficar situada aqui na Ilha de Santa Maria, olha, para quem que ela serve prioritariamente? Ela é pública, serve para todos. Mas para aqueles que têm carro, chegam de carro. Para aqueles que podem pagar um táxi, chegam de táxi. E para aqueles que não podem, não têm uma coisa nem outra, vem de ônibus, pô. Qualquer espaço do mundo civilizado, os animais andam dentro dos ônibus. Andam de avião. Por que não pode andar em Vitória? Isso foi uma polêmica tremenda, Zé Carlos, que a gente... eu me senti assim, teve alguém que falou, você é doido fazer isso? Rapaz, mas a melhor coisa para a educação é quando você abre o debate. Nós temos que formar. Essa projeto de lei, gente, para quem não sabe, é o seguinte, animais de pequeno porte, cães e gatos, até 10 quilos, devidamente acondicionados num recinto adequado, com cartão de vacinação apresentado ao motorista do veículo, pode entrar e caminhar como seu proprietário para poder chegar até onde quer. Naturalmente, depois, na hora de regulamentar, nós sentaríamos com a empresa de ônibus e começaríamos a pensar nos horários que os animais poderiam andar, que não fosse de um encontro onde o fluxo de pessoas fosse muito grande. Mas isso deu Bom Dia Espírito Santo, polêmica, deu S hoje, nós debatemos, a gente xingou, esbravejou. Eu falei algumas coisas, às vezes eu acho que deveria. Assim, mas rapaz, você quer botar cachorro no ônibus? Olha, as mulheres andam sendo encoxadas dentro desses ônibus aí, vocês não reclamam tanto como um cachorro? Pô? Mas o bicho fede. Eu falei, não tem nada que fede mais às vezes do que um bicho homem, rapaz. Quer dizer, tudo é preconceito. Tudo é, na verdade, uma víltea à diversidade, a proteção da vida. Mas, enfim, o debate foi feito e eu penso que isso ajuda a gente a construir a ideia desse novo mundo que a gente pretende. Adiante, próximo. O próximo é o Gandhi, né? A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. Obrigado. Eu encerro dizendo para vocês o seguinte, gente. Me sinto muito orgulhoso de estar aqui na Câmara de Vitória, de fazer parte dessa família. A política é um movimento super dinâmico, super torturoso às vezes. Esse espaço aqui, eu me preparei muito para chegar até aqui. Eu sou um professor de matemática emprestado para a política. Eu não me elegi com a bandeira do bem-estar animal, Neto. Eu não cheguei a essa casa trazido pelo bem-estar animal. Eu quero deixar isso claro para vocês. Eu tinha a inspiração contida em mim desde 2008, quando fui candidato com o apoio de Virgínia, que me estimulou a disputar as eleições de 2008 carregando essa bandeira. Foi a primeira vez que um político levantou a bandeira do bem-estar no Espírito Santo. Né, Virgínia? Nunca, então, nenhum deputado, nem vereador, nem ninguém. Fomos nós que levantamos a bandeira do bem-estar animal pela primeira vez em 2008. Perdi a eleição, mas nós deixamos a semente plantada. Aí, quando as pessoas viram que tinha muito voto que saiu das urnas com alguém pedindo voto pelos animais, opa! E tinha muita gente que já tinha se emocionado com isso.
que coisa aparecer alguém para falar dos animais em Vitória agora, e o Espírito Santo também viu isso. Porque Vitória é fonte disseminadora. Aqui você fala para a televisão, o Estado inteiro te vê. Então apareceram os deputados para falar disso na Assembleia logo depois, a Câmara de Vitória elegeu alguns vereadores que vieram para cá começar a legislar. Sensacional. Era isso que a gente queria. É isso que a gente continua querendo, formar quadros que venham para a política e que venham defender os animais aqui. Da minha parte, não tem nenhuma restrição a ninguém que quer ser candidato, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas eu acho que nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar no mesmo lugar. Nós precisamos estar nos reunindo com os mesmos propósitos. Nós precisamos ter sintonia fina, porque bem-estar animal não se faz sem educação. Ninguém faz bem-estar animal sem coração e sem sentimento. Como ninguém vai construir um modelo de educação nesse país, em qualquer canto, se for ressentido, se for magoado, se for feito com raiva, com medo, com falta de fé. É impossível. Não se faz política falando mal dos outros. Não se faz política pensando diferente quando se precisa pensar igual. Eu vim para cá, Yara, para falar de educação. E eu tenho feito educação da minha maneira, errando e acertando, usando os animais. É extraordinário para mim. Vocês não sabem o que vocês me deram. Se tudo terminar ano que vem, eu me darei por satisfeito. Estou feliz. Eu tenho uma mulher que é professora há 30 anos, uma mãe que é professora aposentada, está com 76 anos de idade. Meu pai era um funcionário público, tocador de saxofone. Eu nasci vendo meu pai tocar música e minha mãe fazer poesia. Então, eu estou do jeito que eu queria estar. Depois que eu aprendi com a Virgínia que amar os animais incondicionalmente está para além do que tomar conta de animal em casa, falei, bom, então agora eu já sei que eu vou usar na política. Eu vou fazer poesia, vou cantar música e vou falar dos bichos. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. A sessão é pelo Dia Mundial dos Animais. Muito obrigado, vereador. Antes de franquear a palavra aos presentes da mesa, gostaríamos de registrar e agradecer a presença do Dr. Silvio Oliveira, ele que é ex-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Muito obrigado pela presença. Ao senhor Carlos Eduardo Bassini, ele que é da farmácia Vida Animal, também é um parceiro da causa. Muito obrigado pela presença. Gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra e dar a sua saudação ao vereador de Vila Velha, Joel Rangel. Ah, bicho, você quer ir lá ou quer falar aqui? Você que manda. Dá para a tribuna. Muito boa noite. Não sei se falarei aqui com a mesma desenvoltura, por estar embebido pelo tema, mas que me fez também apaixonar por esse que é um assunto que diz respeito à vida. Eu também não fui eleito em Vila Velha com a bandeira da causa animal, mas lá eu exerço o 3º mandato de vereador. Tive uma atuação muito grande na educação. Fui presidente da Comissão de Educação da minha cidade durante 6 anos, Luiz. Mas não tem nada mais que diga respeito à educação e à vida do que a causa animal. Em 2008, também em Vila Velha, nós tivemos inicialmente um trabalho que a Câmara fez, patrocinado pela Sopais, e o então prefeito Max Filho abraçou essa causa, e eu até como líder do governo na época encaminhei a votação. Depois disso não estava na Câmara, mas quando eu retornei, eu recebi a visita de um amigo que me fez atentar para essa causa, que não era só uma responsabilidade da nossa capital, da nossa ilha, mas é de todo cidadão capixaba, de todo cidadão brasileiro, de toda pessoa humana. E esse amigo foi o Luiz Emanuel, que numa conversa me fez entender que a ação não poderia ser apenas da discussão, Marta, daquela discussão de plenário, daquela discussão dos debates, ou daquela conversa das comissões que analisam os processos, que viram depois lei, mas que deveria ser uma atuação mais comprometida, mais viva, do ponto de vista colocar um mandato a serviço dessa causa, e é isso que eu, Virgínia,
passei a fazer humildemente, aprendendo com vocês, aprendendo com os protetores, aprendendo com as entidades que todos os dias trabalham essa questão. E aí aqui, nessa minha participação, nessa sessão solene, eu vim testemunhar que aquilo que nós vimos naquele vídeo com a figura do Holly, o Luiz Emanuel já havia me passado isso antes mesmo de eu ter visto aquela imagem. Então, contem lá em Vila Velha com mais um, nessa luta, nessa trincheira, nessa causa, nessa missão de implementar numa cidade como a nossa, muito grande, com muitos desafios, com muitas dificuldades, inclusive financeiras. Conversava com o nosso promotor logo no início, das dificuldades que Vila Velha tem em relação ao orçamento, porque nós temos dificuldade nesse sentido, mas não vai faltar a força de vontade e esse compromisso que eu assumi com a causa. Lá nós criamos um fórum permanente de defesa dos interesses, dos direitos, do bem-estar animal. Temos realizado em cada encontro, com a participação das secretarias municipais, um debate que vai abrindo o canal de discussão e conscientizando o poder público a se organizar para essa política pública. E isso Vila Velha ainda não tinha feito, não tinha discutido, não tinha aberto esse canal de debate, diálogo. Portanto, nós tínhamos uma política administrativa e posso dizer até cultural que passava longe dessa discussão, mas que agora passou a integrar nas discussões de governo também o tema da causa animal. Isso tudo motivado por essa luta do lado de cá, da Bahia de Vitória, e que Vila Velha quer copiar, quer levar para lá, quer fortalecer as entidades. Fizemos muitos indicativos já, inclusive da criação, não inicialmente de uma subsecretaria, mas de uma gerência, porque nem isso Vila Velha ainda tem. Apontamos no orçamento também a criação da rubrica. Fizemos agora a organização oficial do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais, e esse Conselho Municipal vai ter a participação da sociedade, participação do poder público, para que essa discussão possa entrar porta dentro das administrações públicas da nossa cidade, e muitas outras discussões, inclusive, com toda a maturidade, sobre a questão dos animais, atração, transporte e atração animal. E eu, que fui secretário municipal de assistência social de Vila Velha, sei o quanto ainda nós temos muitas pessoas que se utilizam das carroças, quantas pessoas que ainda prejudicam o meio ambiente pela forma como utilizam essas carroças, como que o trabalho infantil também é envolvido com a utilização das carroças, e quanto maus tratos sofrem os animais por conta das nossas carroças. Então, nós também vamos iniciar lá essa discussão. Estamos terminando agora um projeto chamando Pacto por Vila Velha, com o fim das carroças, dando um prazo para que o município possa se adequar e também Vila Velha repetir aquilo que fez Vitória. Então, assim, com toda humildade, aprendendo com vocês, mas com sincera vontade de fazer o melhor por essa causa lá no nosso município. Contem conosco, contem com o nosso mandato. Eu vim aqui para parabenizar cada um, cada uma, cada entidade que faz o seu trabalho, mas prestar também uma carinhosa homenagem a você, Luiz Emanuel, Virgínia, Sopais, todos vocês, pelo trabalho belíssimo que vocês fazem e que já se espraiou. Vila Velha já recebeu as ondas dessa luta e desse trabalho. Muito obrigado. Joel, eu só preciso chamar você a detalhe. Eu acho que vocês gostaram da apresentação, não gostaram? Só faltou as carroças. No final eu falo delas. Esse é um assunto que vocês precisam conhecer, em que pé que está. Dando continuidade, então, às falas da mesa, convidamos para a sua saudação, representando a diretora do Centro de Vigilância de Saúde Ambiental, Clara Scarpati Alvarenga.
Boa noite. Eu vou pedir permissão da mesa para falar daqui, porque, para quem me conhece, sabe que só de falar no microfone já é um grande, é uma grande superação, né? Falar na tribuna vai precisar de um tempo maior. Gente, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao vereador pelo convite, esclarecer que a Gabriela, no momento, se encontra de férias, né? Merecidas férias, por isso que ela não se encontra presente, né? Eu penso que o convite do CVSA para essa solenidade, em homenagem ao direito, né, ao Dia Mundial dos Animais, perdão, acho que é uma demonstração, né, do grande avanço, né, do fortalecimento das relações da nossa equipe, né, lá do CVSA, o antigo CCZ, com os grupos, né, protetores e junto com essa Casa de Leis, né, porque muitas pessoas ainda se referenciam ao CVSA com uma certa uma avaliação muito negativa, né? E não é à toa, em função de todo um histórico, né? De toda uma política anterior que era trabalhada, que atualmente, enfim, já foi verificada ser ineficiente, e a política hoje ela é completamente diferente. No entanto, o histórico permanece, e a gente tem trabalhado muito para que essa visão, né, ela possa ser alterada. E aí eu queria só aproveitar a oportunidade também e colocar para todos que o CVSA ele se encontra à disposição para quem quiser visitar, conhecer melhor o nosso trabalho. Felizmente, durante esses um pouco mais de 2 anos, muitas mudanças aconteceram no município, mas também internamente, né? Nossa equipe ela mudou um pouco a forma de lidar, a forma de ver, né, nossas atividades de rotina, nosso trabalho, e houve uma maior sensibilização de todos, né? Eu penso que isso é reconhecido não só pela gente, mas como por muitos colegas, parceiros, né, que até se encontram aqui hoje, que conhecem o nosso trabalho um pouco mais de perto. Eu vou encerrar, então, a fala agradecendo pelo convite e reforçando, né, que nós estamos à disposição para qualquer momento que alguém quiser conhecer, enfim, quiser nós vamos recebê-los muito bem lá no nosso centro de vigilância, né? Só para finalizar, os cavalos, né, falando do cavalo, o Mazzaropi está lá. O Mazzaropi, para quem não conhece, pode ir lá conhecer. Está sendo muito bem tratado, sendo acompanhado também pela Virgínia, e será um prazer recebê-los. Obrigada. Passamos a palavra agora à subsecretária de Qualidade Ambiental e Bem-Estar Animal, senhora Virgínia de Souza Lemos Soares Brandão. O título é grande, né? Normal. Que bom que tem criança aqui. Né, Virgínia? Oi. Ô, Nelson, vem para ela aí. Boa noite, minha gente. Uma coisa mais descontraída, né? Eu posso chamar minha gente. Nós estamos hoje num momento muito importante da vida da gente como protetores animais. Nós estamos realizando aqui, ou fazendo uma prestação de contas, diria melhor, aqui, junto com o nosso amigo vereador Luiz Emanuel, de 3 anos à frente da Câmara de Vereadores de Vitória, e eu, agora há pouco tempo, na Prefeitura de Vitória. Eu queria começar a minha fala com uma observação que me parece muito pertinente para ser feita hoje. Eu me espantei com a quantidade de projetos e de leis que foram criados pelo Luiz. Nós estamos juntos nesse período todo, mas até faltando o das carroças ali, foi um número enorme de projetos, de estudos que foram feitos aqui nessa Câmara. Por que eu estou colocando essa coisa para vocês? Recentemente, eu tive a manifestação de uma de nós, uma pessoa, inclusive, de um bom nível cultural, que chegou para mim e disse assim: não sei se eu vou votar no Luiz Emanuel, ele não fez nada. Vocês têm essa impressão de que ele não fez nada aqui? Não, né? Nós todos aqui estamos sempre juntos dele, acompanhando o seu trabalho. Mas pode alguém dizer uma coisa como essa?
sinceramente, vendo as notícias no jornal, vendo os relatórios, vendo o Facebook. Então, o que eu concluo disso tudo? E gente da gente, não é uma pessoa longe da nossa equipe, do nosso grupo. O que eu concluo disso tudo? Nós precisamos, a cada um de nós, se julgar, se ver como uma pessoa que vai intermediar a relação com pessoas que podem crescer o nosso grupo de protetores que são ativos politicamente. Às vezes, Luiz, a pessoa diz assim, eu não gosto de política, eu não vou lá porque eu não gosto de política. O que a gente pode resolver hoje sem política? Ainda mais um assunto como esse, que é um assunto de porte grande. As pessoas que estão aqui, a Yara, eu, a Marta, que estamos também, como todos vocês, citei 3 pessoas que estão aqui perto de mim, sabem como é difícil a gente gerenciar o quê? 30, 20, 50. E quantos animais abandonados existem em Vitória? 50 mil. Como é que a gente pode pensar em resolver algum problema como esse sem o poder público? Não podemos. Nós temos que fazer o trabalho junto com o poder público. E é o que nós estamos tentando fazer, né? Há 3 ou 4 anos atrás. Nós começamos o nosso trabalho aqui praticamente em 2013, quando você foi eleito e começou seu primeiro ano de mandato. Ali nós fizemos um trabalho, ele aqui na Câmara e eu lá na Prefeitura, fazendo um planejamento estratégico para colocar dentro da agenda do prefeito o bem-estar animal. Nós discutimos isso juntos, fizemos uma porção de pedido, de inserção, envolvemos o maior número possível de pessoas que, naquela época, nessas 2 casas, tinham um respeito pela causa animal. E fizemos um trabalho bem feito, que foi passado para o planejamento estratégico do prefeito na maneira formal, e depois conseguiu-se um valor para se poder agregar ao PPA, que é aquele valor que o Luiz Emanuel conseguiu, de 600 mil. Infelizmente, nós tivemos na frente da gente um ano absolutamente desfavorável para qualquer tipo de despesa, de qualquer tipo de ação, de solução para essas leis que foram criadas. Hoje você tem um trabalho legislativo magnífico, perfeito, que ainda tem uma coisinha para fazer aqui ou ali, um decreto aqui ou ali, mas está muito bem encaminhado. Ninguém faria uma coisa como essa. O Luiz fez tudo que era possível fazer, e não vejo mais o que é possível fazer imediatamente. Ele abrangeu todas as linhas de frente que podiam existir. Há outros vereadores, naturalmente, que estão fazendo sua participação também, mas, em termos de consistência, o Luiz apresentou muito mais projetos que qualquer outro. E era isso que a gente queria, uma pessoa que, junto conosco, desenvolvesse as nossas ideias para realizar em leis que a qualquer momento podem ser implementadas, porque quando você faz uma lei, só com uma outra lei que você passa a não ter mais aquela lei. Ninguém vai destruir o que ele consertou. Mas nós, como protetores, temos um compromisso com ele e com os nossos cães e gatos, principalmente com os nossos cães e gatos. Nós temos que aumentar o nosso grupo de protetores, de voluntários. Gente, vocês podem imaginar, vocês podem lembrar do que foi a evolução do grupo dos homossexuais? Vocês se lembram como é que eles começaram a se fazer representar? Pouquinho ali, pouquinho aqui, levavam tapa, empurrão, polícia em cima. Hoje, a parada deles é imensa. São pessoas numa quantidade enorme se fazendo representar. A gente pode e deve fazer isso com a proteção dos animais. Cada um de nós deve ter vizinhos, amigos, parentes. Vamos envolvê-los no compromisso de serem voluntários também. Nós temos uma exposição, como tivemos, magnífica da Expovet esse fim de semana, esse final de semana. Algumas pessoas que estão aqui estiveram conosco, mas muitas não tiveram. Não é os que estejam aqui. Praticamente todo mundo que está aqui esteve com a gente lá. Mas nós podemos ser, talvez, hoje, 1.000 ou 1.500 pessoas. Cadê essas pessoas? Por que eles não se apresentam nessas horas para poder reforçar a nossa visibilidade?
Eu peço a vocês, então, eu vou deixar essa mensagem para vocês. Cada um de nós se sinta responsável por aumentar o número de pessoas que ajudam os animais. A gente precisa de uma representatividade visual. É preciso que a gente apareça nos lugares. Nós somos, por exemplo, hoje aqui na Subsecretaria de Bem-Estar Animal, por conta da dificuldade orçamentária do governo hoje, 3 pessoas. Temos uma lei que nos nomeia para aquilo ali, com uma porção de funções que 3 pessoas não podem resolver sozinhas. Nós precisamos da ajuda de todos que gostam da causa, que representam a causa. Então, eu queria agradecer a presença dos que estão aqui e fazer com vocês um pacto. Vamos ver se cada vez que se fizer um fórum do Luiz Emanuel, a gente traz mais 1 ou 2 pessoas. A gente vai conseguir chegar lá. Vocês vão ver como é que as coisas vão ser mais fáceis para todo mundo. Não vamos deixar isso desaparecer ou diminuir de força. Vamos para frente sempre. É isso que eu tinha a dizer a vocês. E agradecer a todos que estão aqui, que nos ajudam muito. Nós somos um grupo que nos iniciamos como protetores. E eu agradeço sempre a gentileza que eu tenho de todo mundo aqui quando eu preciso de vocês. Mas vamos aumentar esse grupo, vamos fazê-lo visível para todo mundo, para a gente poder ter resultados cada vez melhores. Obrigada. Obrigado, Virgínia, pelas palavras. Antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito, gostaríamos de registrar e agradecer a presença da doutora Érica Melo de Araújo, ela que é veterinária, representando aqui a Nutriave. Muito obrigado pela presença. E convidamos para dar sua saudação a secretária municipal de saúde do município de Vitória, secretária Deise Beringer. Deise, só um segundinho. Saudar também a presença do querido amigo e incentivador, mobilizador Paulo do Amaral, do Vida Pet News, que está aqui já fotografando, filmando, fazendo a cobertura total. Ele é a nossa imprensa. Então, você é muito importante aqui, Paulo. Nossa voz é você. Obrigado. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a mesa aqui na pessoa do vereador Luiz Emanuel, cumprimentando assim todos os componentes aqui desta mesa. Luiz, primeiro queria te dar parabéns, né? Você é uma pessoa, né, grandiosa, que trouxe uma causa que nem sempre é tão fácil como a Virgínia colocou, e todos vocês que convivem isso no dia a dia, né, de defender os animais, assim como também defender sempre as minorias. Sempre é difícil, né, e sempre tem que ter muita luta. A Virgínia que trouxe a causa, né, das pessoas, né, do GLBT, né, o Luiz Emanuel fez também que uma sessão solene na questão do autismo, né, e assim tantas outras causas, né, a questão do negro, a questão várias da pessoa com portadora de deficiência, pessoa deficiente, são causas difíceis de lidar, né? São causas, né? Quando Luiz Emanuel disse, são as pessoas não vistas, né? São as pessoas que passam de uma forma oculta pela vida, né? Que não são visíveis, assim como várias questões sociais, ambientais, no nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E eu fico muito feliz, né, quando se criou a Subsecretaria de Bem-Estar Animal, né, quando o nosso prefeito, Luciano Rezende, ele abraça essa causa, ele defende essa causa, né, Virgínia, e cria a subsecretaria, porque sempre houve muito conflito entre o que é saúde e o que não é saúde. O nosso promotor aqui, né, nós temos que cumprir as leis, e muitas vezes a saúde era cobrada para fazer determinadas ações que legalmente nos impediam, né? Porque nós temos uma legislação nacional que define, né, a 141, o que é saúde e o que não é saúde, e o que o recurso da saúde pode ser gasto. E a gente ficava sempre, né, Clara, nesse sofrimento, e aí que a gente tem o olhar, o cuidado, né, com os animais, mas tem
o que a lei nos permite fazer. Até aqui nós podemos ir, para frente não podemos. E aí, quando, né, é criada a Subsecretaria de Bem-Estar Animal, ainda a gente sabe, né, Virgínia, que precisamos fortalecer muito, né, vereador? Temos que ter uma dotação maior, precisamos ter um quadro técnico, precisamos, né, ter equipamentos de amparo e de proteção desses animais, mas já é um grande início, né, Virgínia, né, vereador? É um grande passo, porque em poucos lugares existem o que hoje a gente tem em Vitória. Aqui no Espírito Santo, eu acho que é, né, a única Subsecretaria de Bem-Estar Animal que tem o olhar do cuidado, né? Quando a saúde, a gente tem o olhar do cuidado, né, que a gente fala é gente cuidando de gente, e aí a gente agora tem um lugar para cuidar, gente cuidando dos animais, né? Então, isso é muito bacana, isso é um grande avanço. E nós da saúde estamos ali como parceiros, estamos juntos, né? E aí, assim, a gente tem coisas que nós podemos, tem coisas que não. Então, assim, eu acho que isso é um grande avanço, viu, vereador, viu, Virgínia, e de todos vocês que lutam por essa causa, e nós estamos juntos como parceiros, porque estamos numa gestão compartilhada, né, como o nosso prefeito sempre coloca, estamos aqui para contribuir e colaborar. E eu falo, uma das coisas que eu acho mais linda é quando tem a nossa feira de adoção de animais, né, Clara, que envolve toda a equipe do CVSA, que enfeita os animais, né, que levam para as praças e as pessoas adotam. Né? Quando a Clara fala, olha, Deise, conseguimos, né, que todos os gatos e os cães foram adotados. A gente fica muito feliz, né, porque a gente acredita que este animalzinho, que este cão, que este gato, ele vai ter um lar, ele vai ter quem cuida dele, quem não deixe, né, que faça o que fizeram com o Holly, né, que sempre maltrataram, até que ele acha alguém que cuida, né, e ele começa a responder do mesmo jeito, né, que começa, se você cria, seja uma criança ou um animal com agressividade, ele vai responder dessa forma. E assim, quando você começa a dar carinho, você começa a cuidar deste animal, né, ele vai responder também de uma forma muito linda, como o Holly, né, mostrou aqui no filme que o Luiz Emanuel apresentou. Então, quero parabenizar, eu acho que vocês, né, que compõem a Sociedade Protetora dos Animais, que defendem essa causa, vocês estão no caminho certo, tem um vereador aqui que defende, temos a subsecretária, que também é uma pessoa incrível, que defende essa causa, e um prefeito extremamente sensível à causa do bem-estar animal. Então, parabéns mais uma vez, uma boa noite a todos. Obrigada. Convidamos agora para a sua saudação Dr. Marcelo Lemos, promotor do Ministério Público do Espírito Santo, da Seção de Meio Ambiente e coordenador de Meio Ambiente e Urbanismo da região metropolitana. Bom, boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Eu gosto do povo assim, mais ativo, né? Você vê que o povo aqui é bastante ativo. Bom, eu queria cumprimentar o vereador e amigo Luiz Emanuel. Não tenho problema nenhum de falar dessa relação de amizade, cumprimentar a todos em seu nome. Luiz Emanuel vem daquele bairro lá de Jardim da Penha, que é um bairro que a gente lá tem uma história política muito legal, né, de muita luta, de muitas conquistas, né? E eu que meio que nasci nesse meio, assim, de discutir as questões. Meu pai sempre participava da associação, então eu sempre vi ele envolvido em uma luta qualquer, para conseguir um direito qualquer, sempre em busca de uma melhora na qualidade de vida. Queria fazer aqui cumprimentar especialmente meu amigo Paulo Esteves, porque o apelido dele é Paulo Boi. Mas como é o dia Mundial dos Animais, falei, se eu falar Paulo Boi, eles vão achar que eu trouxe o cara para homenagear os boizinhos, né? Mas não é porque é apelido dele mesmo. Então, Paulo é uma dessas pessoas, como muitos aqui, são voluntários, né? Ajuda o Ministério Público lá em várias frentes. Essa é mais uma, até porque você carrega o nome, então você já está escalado para trabalhar nisso também. E dizer para vocês que, assim, às vezes a gente fica meio com vergonha de ser humano, né? Você vê umas coisas assim, isso mexe lá na sua dignidade, né? Você vai lá
Aí você fica pensando como que você é capaz de permitir uma cena daquela, mas, na verdade, isso aí é um problema muito maior do que a gente imagina, né? A gente tem oportunidade de rever história, em que, em determinado momento, mais ou menos há 500 anos atrás, nós fizemos a pior opção. Nós erramos. Agora nós estamos, na verdade, tentando consertar. E nós fizemos a opção de olhar para a natureza, e a natureza aí no seu sentido amplo, fauna, flora, né, recursos hídricos aí incluído. A gente deixou de olhar a natureza como algo que fizesse parte do mundo, como algo a ser explorado. Então, aquele marco da Revolução Industrial fez com que a gente dividisse sujeito e objeto. Então, nós, seres humanos, passamos a ser os únicos sujeitos de direito, e o resto passou a ser objeto. Passou a ser o quê? Apenas uma visada de exploração, tanto a fauna quanto a flora. Esse foi o nosso grande erro. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é, na verdade, tentando consertar. Nós estamos tentando fazer aqui hoje é que tanto os animais quanto a flora em geral passem de novo a ter uma visada nossa, não como algo a ser explorado, mas algo a ser observado, algo a ser respeitado, porque nos fala, os animais nos falam, a natureza nos fala. Então, eu vejo, às vezes, a minha mãe contando assim lá no interior, quando ela estava no interior, que ela ia, às vezes, no rio, tomar água, tomar um banho de cachoeira. Hoje, quando você olha para um rio, o que você pensa? Ali dá para construir uma hidrelétrica. Porque você já olha com uma visada de exploração. Então, na verdade, eu acho assim, que essa luta, ela pode ter algumas pitadas, alguns ingredientes, que a gente pode colocar para ficar mais pitoresca. É claro que isso é uma coisa que você não consegue dar para o dia. Eu tenho defendido, que alguns países já adotam, que nós tínhamos que ter no Brasil uma reforma constitucional em que também, não só os seres humanos, mas o meio ambiente, no geral, também fosse sujeito de direitos. Ou seja, a Mata Atlântica poderia entrar com ação contra nós. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tende a respeitar muito mais um ser do que um objeto. Então, isso é uma discussão muito interessante no meio ambiente, as questões de pessoas que dizem... a discussão filosófica, a gente discute muito isso. E a Pachamama, por exemplo, que é um exemplo aqui na América do Sul, que a natureza é considerada como sujeito de direitos. E eu tenho trabalhado muito com a questão do sujeito constitucional ecológico, que é aquele sujeito que tem uma compreensão do mundo diferente. Aqui na mesa, por exemplo, a gente tem que sempre estar chamando o pessoal da educação, porque isso faz parte de uma inserção da sua pré-compreensão. Você não consegue chamar mais pessoas para cá se você não educar essa pessoa. Se você não incutir na pré-compreensão dela, de que ela não é só o fato de ela tratar bem um animal, é que se ela tratar bem um animal, ela está tratando todo o seu meio ambiente bem. Dizem que você conhece uma pessoa com a forma que ela trata os animais, né? Tem esse ditado assim, né? Você conhece uma pessoa da forma que ela trata os animais e, na verdade, como ela trata o meio ambiente. Então, eu acho que esse trabalho, que é um trabalho fantástico, eu confesso que eu nunca tinha me deparado com isso, nem nos bancos da faculdade e nem no Ministério Público. Não existe no Ministério Público esse trabalho, não existe. Eu já tive aqui uma vez, fiz o pedido e vou fazer de novo. Esse aqui merece vocês formarem uma comissão e irem ao Procurador-Geral, criar uma promotoria, ou, se não for possível criar a promotoria, devido à situação que estamos passando, que pode ser que seja essa também uma retórica de que a dotação orçamentária, enfim, mas de que o Ministério Público tenha esse tipo de trabalho como, pelo menos, uma meta. Isso não é meta do Ministério Público. Eu não tenho problema nenhum de falar isso para vocês. Nenhum. Porque eu não sou o Ministério Público, eu faço parte do Ministério Público. Então, isso tem que ser institucionalizado. A partir do momento que você institucionalizar, você começa a ter realmente uma musculatura maior para trabalhar com essa questão que eu entendo ser uma questão de primeira ordem. A colega colocou bem a questão, por exemplo, dos homossexuais, em que pese os homossexuais serem sujeitos de direitos, talvez seja mais fácil, mas isso não impede que a gente forme, já que a gente ainda não tem o reconhecimento que os animais
e a flora sejam sujeitos de direito, nada impede que nós formemos os sujeitos ecológicos, os sujeitos verdes, o cidadão, transformar esse cidadão num cidadão verde. E como é que você transforma esse cidadão em cidadão verde? Você começa a fazer um trabalho de educação. É uma educação que não é essa educação que a gente está acostumando a ver, de panfletagem, de campanhas isoladas, não. É você inserir isso mesmo dentro das universidades, de forma transversal. Há pouco tempo eu fui entender como é muito mais importante trabalhar o transversal do que você ter uma cadeira lá isolada de direito ambiental. Nós temos, sim, no Ministério Público, um trabalho legal de educação ambiental. Vitória é a primeira cidade do Espírito Santo que tem uma lei municipal de educação ambiental. Então, esse braço da educação ambiental, acho que para vocês seria muito interessante, porque vocês podem, dentro desse programa, incutir essa matéria. Então, assim, existem várias formas de a gente aumentar, replicar esse trabalho. Então, assim, qual é o grande problema que nós temos no meio ambiente hoje? Qual é a nossa maior deficiência? Em que pese, eu faço aqui a minha contribuição, em que pese a gente ter, por exemplo, essa produção legislativa maravilhosa, diferenciada, não sei se no Brasil existe isso, talvez uma ou outra cidade mais esclarecida, porque Vitória está dentro de uma das cidades mais politizadas, esclarecidas do país. Vira e mexe, a gente ganha o primeiro lugar, o segundo lugar em qualidade de vida, em alguma coisa. Mas você sabe qual é o problema hoje, vereador, na questão ambiental? Em todas as áreas, a efetividade das normas. É você transformar o texto em norma. Porque o texto, enquanto ele não é aplicado, ele não é norma. Ele não normatiza. Então, o que nós precisamos? Aí que eu acho que o Ministério Público, sim, pode ser um grande parceiro desse trabalho, porque nós temos alguns instrumentos legais que, às vezes, uma associação não tem, que, às vezes, a prefeitura não tem, que é o inquérito civil. Apesar de ter a ação civil pública, a legitimidade do município, mas nós temos um costume maior, ou talvez um aparato melhor para propor essas ações. Então, penso que o Ministério Público pode ser um grande braço, desde que haja realmente uma sensibilidade, pelo menos uma mínima estrutura, para que você possa fazer parte desse clã, desse grupo de pessoas que eu entendo serem diferenciadas. Quando você sai da sua casa para ir na reunião de condomínio, já é difícil, para defender os seus próprios direitos. Agora, quando você sai da sua casa para defender direitos que nem não tem, porque eles não têm, na verdade, a gente cria, né? Eles não são sujeitos de direitos. Ainda temos uma avisada de que são objetos de uso, compra, venda, né? O que é, assim, uma coisa absurda se nós imaginarmos que isso tem 500 anos. Então, assim, fica aqui os meus parabéns, as minhas desculpas como promotor de justiça por não estou hoje trabalhando na frente disso aí, não tem problema nenhum de falar isso, porque eu não tenho, hoje, dentro da minha instituição, uma visada para isso ainda. Eu faço trabalhos esporádicos. De vez em quando alguém daqui de vocês procura uma situação de emergência, a gente vai lá e acode, na mesma hora. Mas eu acho que isso não é o ideal, trabalhar pontual. O certo seria nós estarmos trabalhando na política, desenvolvendo, trabalhando até no processo legislativo, opinando, ajudando a transformar. Essa questão, por exemplo, da formação do sujeito ecológico. A gente pode fazer seminários em conjunto, com a participação dos promotores, chamar os promotores da região metropolitana, porque a promotoria de Vitória é regional, chamar os promotores do interior. Agora, isso não há como fazer sozinho. E aí vocês fazem isso muito melhor. Então, um evento como esse, a gente pode estar fazendo lá dentro do Ministério Público, sem problema algum. Então, nós temos que, por incrível que pareça, nós temos que tocar também os promotores, para que eles, mais do que ninguém, sejam os primeiros, depois de vocês, esse sujeito ecológico, no caso, voltado para essa questão. Então, assim, eu estou aqui assim, à disposição, já vim aqui a primeira vez, a gente fez alguma coisa, mas eu confesso que muito, para o jeito que eu gosto, muito ainda tímido, eu gostaria que isso fosse avançado. Eu ainda tenho outro problema, eu ainda não sou daquelas pessoas que vai na rua salvar o bichinho, eu tenho 2 cachorrinhos, mas eu comprei. Né? Comprei porque a minha filha queria aquela raça. Né? Então, eu assim, ainda estou, ainda assim, não avancei assim espiritualmente de ir lá pegar o cachorrinho, não avancei. Mas tenho lá meus 2 bichinhos e para mim, são meus filhos. Assim, às vezes minha filha fala assim, poxa, mas você falou primeiro
com eles do que comigo. Porque eu chego, eles fazem muito mais festas do que ela faz para mim. Então, ganha primeiro, né? Então, eu chego no elevador, eles já estão lá, fazendo a maior bagunça. Então, não adianta, você passa, e aí você não entende, cara, você não entende como alguém tem a coragem, e aí aquele sujeito lá que matou o leão na África, lá, aquele sujeito tinha que ser simbólico, aquele tinha que ser condenado, aquele cara tinha que ser pego ali, ter sido processado, matou aquele, como é que é o leão lá? Né? Aquilo ali, quer dizer, por puro prazer, cara, por caça. Quer dizer, é o que eu falo, antigamente o homem, ele caçava para se alimentar, era uma cadeia alimentar. Depois que ele passou a ter esse olhar de objeto, então ele vai lá e caça pelo simples prazer de matar. Então, por que ele não perde a vida dele também? Então, assim, não quero ser radical não, mas assim, é um absurdo. Então, assim, fica assim aqui o meu pedido de ajuda, né, para que haja essa sensibilidade de ninguém melhor do que vocês para sensibilizar o Ministério Público, e a promotoria está à disposição, eu já me coloquei à disposição, para a gente evoluir no sentido de estar transformando as pessoas. Nós temos que transformar esse ser humano que ficou pobre, esse ser humano que levanta de manhã pensando em consumir, comprar, consumir e comprar. Nós esquecemos da essência do ser. Então, esse retorno ao ser, essa volta no caminho ao ser, passa por isso aí. Então, isso é uma mudança de paradigma, de visada, de olhada. E isso só se faz através, realmente, do toque, né? Da gente estar se reunindo, conversando, formando opiniões, formando as pessoas, as pré-compreensões, a consciência. E acho que essa é a fala, é algo que eu venho falando de há algum tempo. Alguns já compreenderam, a gente já tem feito algumas coisas. E eu queria deixar aqui registrado, mais uma vez, o convite, o agradecimento pelo convite, agradecer a mesa toda pelas palavras e parabenizar, agradecer meu amigo lá, Paulo, por estar aqui mais uma vez com a gente, em nome dele, agradecer a todos e dizer que, assim, da mesma forma que eu, no primeiro momento, fiquei envergonhado de ser ser humano, de ver aquela cena, mas também me sinto que eu tenho esperança, eu sou otimista que esse ser humano ele pode se transformar. Muito obrigado, boa noite. Agradecemos ao doutor Marcelo Lemos pelas palavras. Partiremos agora a entrega das homenagens. Antes, porém, vereador, gostaria de, por minha conta e risco, registrar e agradecer a presença da Lila, que está ali atrás, a maltês de 5 anos, que representa todos os bichinhos, os animais que estão sendo homenageados hoje. Eu acho que... E parabenizar também a Andréia Zanelato, que é a proprietária, amiga, que foi uma bela atitude de trazer a Lila para cá, receber a homenagem. Eu tenho 2 também. Eu tenho um Lhasa de 14 anos e uma Poodle que eu resgatei já há 12. Né? Bem, Nelson. E acho que cada um fazendo um pouquinho, a gente vai ter um mundo muito melhor pela frente. Vereador, vou convidar o senhor para vir aqui até a frente, para a gente poder fazer a entrega dos diplomas de honra ao mérito. Vamos lá, Joel. Vamos lá comigo. Vereador Joel, por favor, também. Claro, fica à vontade. Gente, todos sintam-se homenageados. E a gente já fez algumas outras sessões aqui, Dia de Cidadão Vitoriense. Já homenageamos algumas pessoas, mas no dia de hoje é injusto ficar homenageando um a cada um de vocês, porque todos merecem ser homenageados. Então nós escolhemos alguns para que vocês se sintam homenageados. Vai lá, Nelson, vamos lá. Então, dando início às homenagens, convidamos para receber seu diploma de honra ao mérito, representando o Albergue Espaço Esperança, a senhora Marta Dolores Poton. Convidando, representando Amizade é um Luxo, Yara Guimarães dos Santos.
Convidamos agora, representando ao Carente, a Lívia Lopes Machado Guimarães e José Délio Barcelos Neto. Nossa próxima homenageada, representando a NVET Popular, doutora Patrícia Ribeiro de Oliveira. Para representar Patinhas Carentes, convidamos o senhor Leonardo Carrareto. Representando a SOPAS, Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo, convidamos a senhora Virgínia Brandão. Virgínia achou que fosse fugir, né? Vamos homenagear agora os responsáveis pela Expo Pet Show 2015, começando pelo Eduardo Bendinelli, que eu conheço como Eduardo Bombril há mais de 20 anos, meu amigo pessoal, para receber a sua homenagem e seu diploma de honra ao mérito. Convidamos agora, ela também da Expo Pet Show 2015, a Fernanda Larica. Convidamos agora ela que é sócia do Eduardo Bendinelli, Isabela Vanderlei, também pela Expo Pet Show 2015. Esperamos que ano que vem tenha mais uma para a gente participar. Findadas as homenagens, a gente convida o vereador que retome o seu assento, aos vereadores, né? E convidamos para falar em nome de todos os homenageados, a Lívia Lopes Machado Guimarães, para fazer o seu discurso. Vai junto não, Neto? Vai junto não? Boa noite, gente. Vai junto, vai lá do lado dela. Bom, enfrentar o microfone para mim é meio complicado, como a Clara, mas vamos lá. Neto vai ficar do seu lado para te inspirar. Tinha, né? Muitos criticam a participação política, né? E às vezes o oportunismo. Mas, na verdade, é que nós, a sociedade, temos que admitir que as casas de lei estão se abrindo para a causa do bem-estar animal. E que é uma demanda, é uma necessidade da sociedade. E, em nome de todos que lutam bravamente pela causa aí todo dia, né? A gente agradece aos políticos, simpatizantes, e a gente está junto, protetores, defensores, sociedade, participando dessa casa de lei, e torcendo, querendo, lutando por melhor qualidade de vida para os animais e para nós, consequentemente.
A gente apoia toda e qualquer iniciativa de melhoria, busca por mais respeito e a vida animal. E a causa é nobre, a dificuldade é imensa, mas a esperança de dias melhores é infinita. A gente não vai desistir nunca, né, Virgínia? E o que nos move é o amor, né? Parabéns, Luiz, pelo belíssimo trabalho que você vem realizando e sua vontade de fazer sempre mais por eles. Parabéns a todos que não estão aqui ou não foram citados, mas que a gente está aqui para representar todos. Parabéns. Obrigada. Vou só fazer um complementozinho aqui. No início da sessão, quando a Virgínia subiu aqui, ela falou em relação a uma pessoa que falou que não votaria mais. Luiz, eu sou muito grato a você, cara, por tudo que você tem feito pela gente. E saiba que, além de um grande apoiador da sua pessoa, você tem um parceiro, um amigo, cara. E você vai poder contar comigo sempre. Tá bom? Obrigado. Caminhamos agora para o encerramento dessa sessão solene e, para isso, passamos a palavra ao vereador Luiz Emanuel. Vamos lá. Gente, vou contar um negócio para vocês, se vocês não sabem, então. Até porque aí eu consigo esclarecer uma questão política. Eu estive durante 12 anos, Marcelo, no PSDB, partido que eu ajudei a movimentar na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. E o PSDB, que apoiou o Luciano Rezende em 2008 para prefeito de Vitória, e que em 2012 disputou com o Luciano Rezende a prefeitura de Vitória no segundo turno, em circunstâncias que colocaram aliados frente a frente na disputa do poder em Vitória. Quem está na política disputa poder. Não é por outro motivo. Alguns exercem o poder para algumas coisas, outros para outras coisas. Eu sei o que me movimenta em direção ao poder. E nos últimos 3 anos, depois que cheguei à Câmara, fui o vereador mais votado da história do PSDB no Espírito Santo. Mais votado da história do PSDB no Espírito Santo. Não foi à toa. Eu construí uma relação de credibilidade com os companheiros de partido durante muitos anos e isso acabou, no final, me consagrando aí com essa votação histórica e uma representação política que me orgulhava muito no PSDB. Vim para essa Casa de Leis respeitando a relação programática nacional do PSDB com o PPS. E me aproximando do prefeito Luciano Rezende, que nunca foi nosso adversário. Nunca foi. Eu entendi aqui na Câmara de Vitória, eu precisava me aproximar do prefeito para poder construir políticas públicas que resolvessem o problema da cidade, e não o meu problema partidário. Eu sou republicano. Eu não participo de clubes, eu participo de partidos políticos. Ou eu participo de partido político, ou então não sou de partido político. E foi esse partido que eu, durante dois mandatos seguidos, presidi em Vitória, para isso, para ser uma escola de formação política, para atrair pessoas do partido para poder discutir bem-estar animal, diversidade sexual, para discutir a questão do meio ambiente, para discutir a questão do negro, da mulher, enfim, para todos os temas que envolvem. Porque o político, quando chega no espaço de poder, ele não pode estar se recusando a debater os interesses de quaisquer natureza que forem. Porque você não é dono do seu mandato. O mandato não é meu, o mandato é da população. Dos que me elegeram e daqueles também que não me elegeram. E dessa tribuna eu cansei de dizer que o Nelson acompanha aqui, que isso aqui não é a casa ou religião de ninguém. Isso aqui é a casa e a religião de todos. Mas, enfim, ao final do processo eleitoral do ano passado, depois de alguns avanços que nós tínhamos conquistado, quero dizer para você o seguinte, Virgínia, eu fiz uma escolha de deixar o PSDB e optei pelo PPS, dentre outros motivos, por esse em particular, pelo bem-estar animal. Que ainda que não seja tudo que todos esperam, mas nós já avançamos em Vitória muito. Está aí o resultado. Subsecretaria de Bem-Estar Animal, rubrica orçamentária, leis importantes sendo colocadas. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, dos 17 carroceiros cadastrados em Vitória, moradores da cidade de Vitória, só tem hoje um que não vendeu sua carroça para a Prefeitura de Vitória. E Virgínia está lá empenhada com a Carol e com a Ana Ramos,
na construção do espaço agora para confortar os animais que estão sendo tirados das carroças. A prefeitura tirou as carroças de circulação, os animais estão sendo mantidos na casa das pessoas, dos carroceiros, e vão ser levados agora para uma fazenda, né, Virgínia? Para serem cuidados. Um deles está lá no CVCA sendo tratado. Fora isso, as entradas e saídas de Vitória estão com a plaquinha lá, Lei 8678/2014, proíbe a circulação de carros de Vitória, está lá na descida do bairro de Fátima, na Serra Avenida Zé Rato, está na descida da rodovia Norte-Sul, também descendo da Serra, e está lá em Jardim Carapina, Deise. E está lá em Santo Torquato, por onde entram os animais de carroça, vindo de Vila Velha e Cariacica. Uma campanha educativa. A subsecretária de Bem-Estar Animal foi em loco com seus amigas, gerente e coordenadora, enfrentar os carroceiros que queriam e que precisavam ser conduzidos à compreensão do que é a lei, que é mais do que uma lei, é um programa inédito no Brasil. Eu levei essa lei, Neto, entreguei na CPI dos maus-tratos contra os animais, lá o meu amigo, o deputado federal Ricardo Trípoli, virou exemplo, ele me mandou um torpedo que quer vir a Vitória conversar sobre isso. A nossa lei 8678 está virando exemplo para o país inteiro, como um programa de requalificação e readaptação social daqueles que se utilizaram da força do animal para poder sobreviver. E que agora que podem agora refazer toda uma sorte de vida que construíram para si mesmo, como a Vitória está fazendo. Vitória preparou, através da sua secretária de Geração de Emprego e Renda e Turismo, o secretário Léo Colli não pôde estar aqui conosco hoje, mas está lá, com cursos prontos para requalificar a mão de obra dos carroceiros. E, a partir de agora, a Guarda Municipal, eu acho que até o final desse mês, isso foi tudo combinado, vai pegar os caminhões, vai parar na porta na entrada da divisa do município com os outros municípios e vai começar a proibir a entrada de carroceiros que vêm da Serra, de Cariacica e Vila Velha. É o único caminho a seguir. Quer dizer, nós vamos criar uma ilha de excelência. Em Vitória não haverá mais carroça. É o perímetro que a gente pode legislar. Eu até ontem, conversando com alguém no Facebook, eu digo, olha, está na hora de um deputado resolver o problema para o estado inteiro. Porque assim aqueles que estão na Serra não só não poderão mais descer, mas também não poderão mais existir lá. Em Vila Velha a mesma coisa, Cariacica a mesma coisa. Enfim, nós sabemos que não é tão simples assim. E ninguém achou que fosse. Mas o pontapé inicial está dado, o debate ele se aprofunda todos os dias. Querido amigo Marcelo Lemos, te agradeço muitíssimo a sua presença aqui mais uma vez. O Marcelo que esteve aqui na nossa primeira audiência pública, com essa Câmara lotada de protetores de animais, onde nós instituímos o fórum, no início do nosso mandato de 2013. E essa ideia da promotoria de bem-estar animal, nós vamos levá-la a cabo. Quero dizer para vocês uma coisa para terminar. Santo Agostinho dizia que política é missão de caridade. É assim que eu encaro também. O governador Geraldo Alckmin, um quadro político que eu admiro muitíssimo, ele repete isso sistematicamente nas aparições que ele faz. E eu estou sendo convidado para uma eleição. Depois que saí do PPS, o prefeito me fez um convite para assumir a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória. E eu estou recluso nos últimos dias, conversando com meus amigos, com minha família, sobre essa possibilidade. Alguns diriam, pô, tu vai deixar o mandato para virar secretário de Meio Ambiente de Vitória? E eu disse, é servir uma missão, é servir uma causa. Então, e são tantas causas envolvidas nessa discussão, Virgínia. No final desse ano agora, outubro, novembro, dezembro é mês de festa, janeiro é mês de recesso parlamentar, é mês de férias, fevereiro tem carnaval. Então o Brasil está se preparando até por conta da crise para viver um momento de letargia próxima. Eu estou analisando friamente se não vale a pena deixar a Câmara por 6 meses e ir para a Secretaria de Meio Ambiente, viu, Marcelo Lemos? Deise, e estou próximo a responder ao prefeito sobre essa missão. Que eu sei que pode até não confortar alguns, dizer, mas nós queremos você na Câmara. Mas o estímulo, em algum momento, ele é muito forte. Porque eu acho que é possível fazer alguma coisa. Inclua-se nessa discussão que eu estou fazendo com o prefeito algumas questões da causa animal. Já falei para ele. Para que eu vá, é preciso que algumas coisas sejam resolvidas de maneira mais imediata. E a gente quer, eu queria dividir isso com vocês, está em curso. Eu não vou poder abrir essa discussão aqui agora, mas eu queria que vocês guardassem no profundeza das vossas almas, do coração. Se puderem rezar, ajuda. É uma energia positiva, é sempre bom. A oração, a força da oração, eu acredito muito nela. Faço isso todos os dias, quando acordo e quando vou dormir. Pelo menos, e quando me pego falando sozinho por aí, conversando com Deus. Eu acho que de vez em quando é bom também. Mas, enfim, eu agradecer muitíssimo a todos vocês. Desculpar-me por qualquer equívoco. Eu acho que essa sessão solene hoje, que a mesa proporcionou aqui, me encheu de otimismo, todos vocês.
né? Todos vocês, sem exceção. Os homenageados, na verdade, são símbolos de representação de tudo que vocês todas fazem todos os dias. E, repito, é preciso valorizar muito tudo isso e perceberem que nada está parado. O tempo não para, a vida é super dinâmica e vocês, assim como a gente, temos muito que construir e não podemos nos dispersar. Muito obrigado a todos, a todas. Fiquem com Deus e até a próxima. Aí. Chama para a foto. Né? A gente gostaria de convidar os homenageados para poderem subir até a mesa, para a gente fazer uma foto para registrar esse momento. É bom, né?